Caramelo grávida e maltratada, abandonada à luz do dia, não latiu nem reagiu. Até que um sem-teto fez algo terrível. O que você faria se, ao atravessar uma praça comum do seu bairro, em plena luz do dia, se deparasse com uma cachorra caramelo, claramente grávida, amarrada a um poste, machucada pelo sol e pelo descaso, e, ainda assim, completamente em silêncio? Nenhum latido, nenhum pedido de ajuda, nenhuma reação. Apenas olhos atentos, fundos, como se ela tivesse aprendido que chamar atenção não mudava o destino. Essa é daquelas cenas que fazem o coração apertar e obrigam a gente a parar, mesmo quando a vida está corrida demais para sentir. Antes de continuar, aproveite este momento para curtir este vídeo, comentar de onde você está assistindo e se inscrever no canal. Isso ajuda muito para que histórias como essa continuem sendo contadas e cheguem a mais pessoas que também se importam. A praça parecia seguir sua rotina normal. O cheiro de milho cozido se espalhava pelo ar, os ônibus passavam levantando poeira, comerciantes montavam suas barracas e moradores apressavam o passo. Mas ali, no centro daquele cenário tão familiar para qualquer cidade brasileira, Caramelo permanecia imóvel. O contraste entre o movimento ao redor e o abandono silencioso dela fazia tudo parecer ainda mais cruel. Ninguém sabia há quanto tempo ela estava ali. Alguns desviavam o olhar. Outros comentavam rapidamente e seguiam em frente. E ela continuava esperando, mesmo sem saber exatamente o que. Caramelo carregava no corpo não apenas uma gestação avançada, mas marcas de uma vida dura. Os pelos falhados, a pele sensível, o cansaço visível em cada respiração lenta. Ainda assim, havia algo nos olhos dela que chamava atenção, uma mistura de resistência e medo. Como se, apesar de tudo, ainda existisse uma pequena chama que se recusava a apagar. Ao mesmo tempo, havia um conflito silencioso dentro dela. Confiar novamente ou se fechar de vez? Proteger os filhotes ou fugir de qualquer contato humano? Cada pessoa que passava reacendia esse dilema. Entre os curiosos, surgia Joel, um homem conhecido na região por viver de pequenos bicos e de sua sanfona nas feiras livres. Ele carregava sacolas gastas, roupas surradas e um olhar cansado, típico de quem aprendeu a sobreviver sem pedir muito. Joel parou diante de Caramelo mais tempo que os outros. Não por pena apenas, mas porque algo naquela quietude mexeu com lembranças que ele preferia evitar. Ele sabia o que era ser ignorado em plena luz do dia. Num gesto apressado e mal compreendido, Joel tentou ajudar do jeito que sabia. Acreditando que o excesso de pelo agravava o sofrimento dela sob o sol forte, tomou uma decisão impensada. O resultado chocou quem estava por perto e transformou aquele momento em tensão pura. Gritos, reprovação, olhares acusadores. Joel foi afastado às pressas, marcado como o vilão da história. E Caramelo, mais exposta e assustada, ficou ainda mais vulnerável. A praça, que já não era segura, tornou-se um lugar de medo. Mas histórias que parecem começar no pior ponto costumam esconder caminhos inesperados. Nos dias seguintes, enquanto o calor dava lugar a ventos mais amenos, uma senhora conhecida como Dona Lourdes passou a observar Caramelo de longe. Vendedora de bolos caseiros e presença constante nas manhãs da praça, ela reconheceu naquela cachorra algo que não conseguiu ignorar. Lembranças antigas, de um tempo em que também cuidou de um animal abandonado, vieram à tona. E, pouco a pouco, ela começou a agir. Primeiro foi a água deixada discretamente. Depois, restos de comida embrulhados em papel. Nada chamativo, tudo com cuidado, porque nem todos viam aquilo com bons olhos. Comerciantes reclamavam, moradores murmuravam, e a ameaça de que alguém resolveria o problema pairava no ar. Ainda assim, Dona Lourdes persistia, mesmo enfrentando o próprio medo de se envolver demais. Cada ida à praça era um risco emocional, mas também um compromisso silencioso. Com o tempo, outras pessoas começaram a reparar. Helena, voluntária ligada à paróquia do bairro, soube da situação por comentários na fila do mercado. Ela já estava acostumada a lidar com limites, falta de recursos e promessas difíceis de cumprir. Mesmo assim, decidiu ir até a praça. O que encontrou não foi apenas uma cachorra precisando de ajuda, mas uma comunidade dividida entre indiferença, julgamento e compaixão. Helena não tinha um abrigo pronto, mas tinha disposição. E, naquele momento, isso fez toda a diferença. Enquanto as estações mudavam e as chuvas transformavam a praça em lama, a história de Caramelo começava a se espalhar de boca em boca. Cada pequena ajuda vinha acompanhada de obstáculos.
falta de espaço, críticas, desgaste emocional. Nada era simples. Nada vinha sem custo. Ainda assim, Caramelo seguia resistindo, mesmo nos momentos em que se encolhia de medo ou recusava alimento por desconfiança. Sua vulnerabilidade era constante, e sua força, silenciosa. Se essa história já está tocando você, aproveite para curtir o vídeo, comentar de onde está assistindo e se inscrever no canal. Sua participação faz parte dessa corrente de atenção e cuidado. Ao longo dos meses, a presença de Joel voltou a se insinuar nos arredores, sempre à distância. Ele observava, ajudava como podia sem se aproximar demais, carregando o peso de ter sido mal interpretado e o medo de piorar tudo. Aos poucos, gestos simples começaram a mudar percepções. Um concerto aqui, uma lona improvisada ali, uma música tocada mais baixa, quase como um pedido de desculpas. Nada era imediato. A confiança precisava ser construída, passo a passo. Caramelo, por sua vez, começava a mudar também. Pequenos sinais, quase imperceptíveis, mostravam que algo dentro dela estava se transformando. Um olhar menos tenso, um movimento de cauda contido, a escolha de permanecer mesmo quando poderia tentar fugir. Cada avanço vinha acompanhado de esforço e, muitas vezes, de retrocessos. Mas o caminho estava sendo traçado. Essa não é apenas uma história sobre abandono. É sobre tempo, paciência e as decisões difíceis que moldam destinos. É sobre pessoas comuns, com falhas e limitações, tentando fazer o que podem dentro da realidade que conhecem. E é, acima de tudo, sobre uma cachorra Caramelo que, mesmo grávida, maltratada e esquecida à luz do dia, encontrou razões para continuar esperando. E essa é só a introdução do que ainda está por vir. Amanhã nasceu quente demais para aquela época do ano. O sol subia rápido, refletindo no cimento claro da praça e fazendo o ar tremer logo cedo. Pessoas atravessavam o espaço apressadas, algumas carregando sacolas de feira, outras equilibrando copos de café. O barulho dos ônibus misturava-se ao canto distante de um vendedor ambulante. No centro daquele movimento cotidiano, algo destoava de forma dolorosa. Caramelo estava ali, amarrada a um poste de iluminação, à vista de todos, com a barriga pesada denunciando a gestação avançada, ela permanecia imóvel. Os pelos ralos deixavam a pele sensível exposta ao sol, e pequenas áreas avermelhadas mostravam o quanto o calor castigava seu corpo. Ainda assim, o que mais chamava atenção não era o estado físico, mas o silêncio. Caramelo não latia, não choramingava, não se agitava. Apenas observava. Os olhos acompanhavam cada pessoa que passava, atentos, mas sem expectativa. Não havia súplica neles. Era um olhar cansado, de quem já havia aprendido que nem sempre ser vista significava ser ajudada. O vento leve trazia o cheiro de milho cozido, gordura quente e pão fresco, provocando um aperto silencioso dentro dela. A fome vinha em ondas, mas o medo era maior. Qualquer movimento brusco ao redor fazia seus músculos enrijecerem. Algumas pessoas diminuíam o passo. Uma mulher murmurou algo antes de seguir. Um homem balançou a cabeça em desaprovação, mas não parou. Um grupo comentou rapidamente, apontando, e depois se dispersou. A praça continuava viva, indiferente àquele corpo imóvel preso a um poste. Caramelo sentia o tempo passar não pelos relógios, mas pela posição do sol sobre sua cabeça. Dentro dela, o conflito era constante. O instinto pedia proteção, silêncio, economia de energia. Os filhotes se mexiam, lembrando-a do motivo de continuar ali, resistindo. Ao mesmo tempo, havia uma vontade quase esquecida de confiar, de acreditar que alguém faria algo diferente. Essa luta interna mantinha parada, entre o desejo de fugir e a necessidade de permanecer. Em determinado momento, uma figura se aproximou com passos arrastados. Roupas gastas, cheiro de poeira e suor seco, mãos calejadas. A presença era diferente das outras. Não havia pressa, nem curiosidade superficial. Havia algo pesado no ar, uma tensão difícil de explicar. Caramelo ergueu levemente a cabeça, o corpo pronto para recuar se fosse preciso, mas as cordas que a prendiam limitavam qualquer reação. A pessoa parou diante dela por longos minutos. O silêncio entre os dois contrastava com o barulho ao redor. Um olhar encontrou o outro. Havia confusão, talvez pena, talvez reconhecimento. Caramelo sentiu o cheiro metálico de um objeto antigo quando uma mão se moveu. Seu coração acelerou. Ainda assim,
Ela não latiu. Não reagiu. Apenas se encolheu o quanto conseguiu. O gesto veio rápido e desajeitado. Uma tentativa de ajuda feita sem cuidado, sem compreensão. Parte do pelo foi retirada de forma irregular, expondo ainda mais a pele sensível. O calor queimou com mais força, e o desconforto foi imediato. Pessoas ao redor perceberam a cena e reagiram com indignação. Vozes se levantaram. Houve empurrões, palavras duras, reprovação. A figura foi afastada às pressas, deixando para trás um clima pesado e confuso. Caramelo ficou ali, tremendo levemente. O ato havia piorado sua situação. O sol agora batia direto sobre a pele exposta, causando ardência. Ela tentou se mover, mas o cansaço e o peso da barriga a fizeram desistir. O medo se misturava à dor, e o silêncio continuava sendo sua única resposta ao mundo. Com o passar das horas, o movimento da praça mudou. O fluxo intenso da manhã deu lugar a um ritmo mais lento. Sombras se deslocaram, e o poste deixou de oferecer qualquer alívio. Um funcionário passou observando o espaço, avaliando bancos, lixeiras, canteiros. O olhar pousou em Caramelo por alguns segundos a mais do que nos outros elementos da praça. Houve um suspiro impaciente antes de seguir adiante. A sensação de que sua presença incomodava tornou-se ainda mais clara. No meio da tarde, alguém se aproximou com passos mais cuidadosos. O cheiro era diferente, doce, familiar, lembrando massa assada e açúcar queimado. Uma sacola simples foi colocada no chão, a uma distância segura. Um pote com água fresca foi empurrado lentamente em sua direção. Caramelo observou com desconfiança. O corpo pedia o líquido, mas a mente gritava cautela. O tempo passou antes que ela se arriscasse a baixar a cabeça. A água tocou a língua seca, trazendo um alívio imediato. Ainda assim, o corpo permaneceu tenso, pronto para qualquer ameaça. A pessoa se afastou sem dizer nada, deixando apenas o gesto silencioso. Pela primeira vez naquele dia, algo dentro de Caramelo se suavizou, ainda que de forma quase imperceptível. As nuvens começaram a se formar no céu, trazendo um vento mais fresco. O cheiro da terra prometia mudança. A praça parecia a mesma, mas algo havia se deslocado. Pequenos detalhes, pequenos gestos, pequenas reações. Caramelo fechou os olhos por alguns instantes, sentindo os filhotes se mexerem novamente. A vida seguia ali dentro, insistente. Quando a tarde se transformou em início de noite, as luzes da praça começaram a acender. O poste ao qual ela estava amarrada iluminou seu corpo cansado, tornando-a ainda mais visível. Algumas pessoas notaram, outras evitaram olhar. O mundo seguia seu curso, mas Caramelo permanecia ali, resistindo como podia. Aquele primeiro dia não trouxe solução, nem resgate, nem conforto verdadeiro. Trouxe apenas a confirmação de que a exposição machucava, de que nem toda aproximação significava cuidado, e de que o silêncio podia ser tanto defesa quanto pedido de ajuda. Caramelo deitou a cabeça no chão frio, respirando com dificuldade, enquanto a noite avançava. Dentro dela, apesar do medo e do cansaço, algo ainda se mantinha firme. Não era esperança clara, nem confiança plena. Era apenas a recusa em desistir. E, naquela praça comum, sob a luz artificial e os olhares dispersos, começava uma história marcada por esforço, dor, pequenos gestos e uma resistência silenciosa que ninguém ali imaginava até onde poderia chegar. A noite caiu devagar, trazendo um alívio tímido do calor excessivo do dia. A praça, antes barulhenta e apressada, assumiu outro ritmo. As vozes diminuíram, os passos ficaram mais espaçados, e o vento começou a circular entre as árvores, carregando cheiro de terra úmida misturado com restos de comida esquecidos nas lixeiras. As luzes dos postes se acenderam uma a uma, e a claridade artificial desenhou sombras longas no chão de cimento. Caramelo permanecia no mesmo lugar. O corpo estava cansado, e a pele recém-exposta ardia sempre que o vento batia com mais força. Ela havia bebido água, mas a fome continuava ali, insistente. Ainda assim, não chorou. O silêncio parecia ser sua última forma de proteção. Cada barulho mais alto fazia suas orelhas se moverem discretamente, cada aproximação era analisada com cuidado. A noite trazia menos pessoas, mas também menos garantias. Os filhotes se mexiam dentro dela, lembrando constantemente de sua responsabilidade. O peso da gestação deixava difícil encontrar uma posição confortável. Quando tentava se deitar, sentia pressão na barriga.
Quando se levantava, o cansaço tomava conta das pernas. Ela mudou de posição algumas vezes até desistir, ficando sentada, apoiada no poste, respirando devagar. Perto dali, alguém observava à distância. A figura permanecia sentada em um banco, segurando um objeto que produzia um som baixo, quase melancólico. A música não era alta, parecia mais um desabafo do que uma apresentação. As notas se espalhavam pelo ar noturno, misturando-se ao canto distante de insetos. Caramelo ouviu, mesmo sem entender. Algo naquele som a fez levantar a cabeça. Não era ameaça. Não era pressa. Era apenas presença. Ela não se aproximou. Nem poderia. Mas seus olhos acompanharam a movimentação discreta daquele ponto da praça. Aos poucos, a tensão em seu corpo diminuiu um pouco. Não o suficiente para relaxar completamente, mas o bastante para não se encolher ainda mais. O som continuou por um tempo e depois cessou. A figura permaneceu ali, em silêncio, antes de se afastar lentamente. A madrugada avançou com frio leve. A pele sensível reagiu, e Caramelo sentiu um tremor involuntário percorrer o corpo. O vento agora trazia o cheiro de chuva distante. Nuvens cobriam parte do céu, escondendo as estrelas. O poste iluminava apenas o suficiente para que ela fosse vista, mas não aquecida. O chão frio roubava o pouco calor que restava. Em determinado momento, passos cautelosos se aproximaram novamente. Desta vez, havia cuidado no ritmo, como se a pessoa não quisesse assustar. Um pano grosso foi estendido no chão, próximo ao poste, sem tocar diretamente nela. Depois, algo macio foi colocado por cima, improvisando uma proteção mínima contra o frio. O cheiro lembrava ter sido guardado por muito tempo, misturado com sabão simples. Caramelo observou tudo sem se mover. A desconfiança ainda era grande, mas o desconforto do chão frio era maior. Depois de alguns minutos, ela arrastou o corpo lentamente até o pano, sentindo um alívio imediato quando se deitou. A barriga pesada encontrou apoio, e a respiração ficou um pouco mais regular. A pessoa se afastou em silêncio, respeitando a distância. O céu finalmente se abriu em uma chuva fina. As gotas caíam leves, refrescando o ar e limpando a poeira do dia. A lona improvisada próxima ao poste ajudou a desviar parte da água, mas ainda assim algumas gotas atingiam o corpo de Caramelo. Ela se encolheu um pouco mais, protegendo a barriga. O som da chuva, constante e repetitivo, acabou trazendo um estado de quase descanso. Ao amanhecer, a praça acordou diferente. O cheiro de terra molhada dominava o ambiente. As folhas das árvores brilhavam com a água acumulada, e pequenas poças se formaram nos cantos do caminho. Caramelo abriu os olhos lentamente, sentindo o corpo rígido, mas vivo. O pano ainda estava ali, úmido, mas melhor do que o cimento frio. O movimento da manhã começou mais devagar naquele dia. Algumas pessoas comentavam sobre a chuva, outras reclamavam do barro nos sapatos. Os primeiros olhares se voltaram novamente para Caramelo. Desta vez, havia algo diferente. A lona, o pano, o pote vazio de água. Sinais de que alguém havia se importado durante a noite. Uma mulher parou por mais tempo. O cheiro doce que Caramelo já havia sentido antes voltou a se aproximar. Uma sacola foi aberta, e um pequeno recipiente com comida simples foi colocado a alguns passos de distância. O gesto foi acompanhado de uma pausa, como se a pessoa esperasse uma reação. Caramelo hesitou. O medo ainda estava ali, mas a fome falava alto. Com cuidado extremo, ela se levantou e deu alguns passos, sentindo o peso da barriga puxar o corpo para frente. Cada mordida era rápida, ansiosa, como se temesse que aquilo desaparecesse a qualquer momento. O sabor era simples, mas suficiente para devolver um pouco de energia. Ao terminar, ela se afastou novamente, voltando para perto do poste. A pessoa observou por alguns segundos e depois se retirou, deixando no ar uma sensação estranha de continuidade. Mais tarde, outra presença surgiu. Um grupo pequeno conversava perto dos bancos, apontando em sua direção. As vozes tinham tons diferentes. Algumas demonstravam preocupação, outras irritação. Palavras como sujeira, incômodo e problema eram ditas com frequência. Caramelo não entendia as palavras, mas reconhecia o tom. O corpo voltou a se tensionar. A sensação de ameaça retornou. Um funcionário da manutenção apareceu com uma prancheta na mão, olhando ao redor da praça. Parou diante de Caramelo,
avaliando o cenário como quem observa um objeto fora do lugar. Houve um suspiro impaciente. Ele anotou algo e seguiu adiante. Aquela simples atitude deixou um peso no ar. Algo poderia mudar a qualquer momento, e nem sempre para melhor. No meio da manhã, o som conhecido voltou a ecoar, agora mais próximo. A música se espalhou pela praça, atraindo olhares e algumas moedas jogadas no chão. A presença que havia sido afastada no dia anterior estava de volta, mantendo distância, mas sem desaparecer completamente. Os olhos encontraram Caramelo por alguns segundos. Não houve aproximação. Apenas um olhar carregado de algo difícil de definir. Caramelo percebeu, mesmo sem compreender. Não havia ameaça naquele instante. O corpo relaxou um pouco, e ela voltou a se deitar. O pano sob ela ainda estava ali, agora mais seco com o sol que surgia entre as nuvens. A praça parecia respirar de forma diferente, como se estivesse em transição. Ao longo do dia, pequenos gestos continuaram acontecendo. Água trocada. Comida deixada. Olhares mais atentos. Nada grandioso, nada definitivo. Apenas ações simples, espalhadas, que começavam a construir algo invisível, mas real. Caramelo sentia isso no corpo. Não estava melhor, mas também não estava pior. E, para alguém que havia sido deixada à própria sorte, isso já significava muito. O sol da tarde voltou a castigar, mas agora havia sombra parcial. A lona improvisada, presa de forma simples, ajudava a filtrar a luz. A pele ainda ardia, mas menos. O corpo cansado encontrou algum descanso. Os filhotes se mexiam com mais vigor, reagindo à melhora sutil no ambiente. Caramelo fechou os olhos por alguns instantes, respirando fundo. Dentro dela, o conflito permanecia. A vontade de confiar crescia lentamente, empurrada por gestos repetidos. O medo ainda estava ali, lembrando-a de que nem todo cuidado durava. Ela estava presa entre esses dois sentimentos, tentando sobreviver mais um dia, mais uma hora, mais um instante. Quando o dia começou a se despedir novamente, a praça já não era exatamente a mesma do dia anterior. Ainda havia indiferença, ainda havia julgamento, mas havia também algo novo. Uma atenção discreta. Uma rotina de cuidado começando a se formar. Nada estava resolvido. Nenhuma certeza havia sido estabelecida. Caramelo permaneceu ali, observando o céu mudar de cor mais uma vez. O corpo cansado, a barriga pesada, a mente alerta. A história dela ainda estava apenas começando, construída não por grandes atos, mas por pequenos gestos espalhados ao longo do tempo. E, naquela segunda noite, mesmo sem compreender, ela sentiu que não estava completamente invisível. Os dias seguintes passaram a ter um ritmo próprio. Não eram iguais entre si, mas seguiam uma lógica silenciosa que Caramelo começou a reconhecer. O sol surgia, a praça despertava, pessoas vinham e iam, e ela permanecia ali, no mesmo ponto, tentando entender aquele novo padrão que se formava ao seu redor. O corpo ainda doía, principalmente nas áreas onde o pelo havia sido retirado, mas a ardência já não era tão intensa quanto antes. A lona improvisada filtrava parte do calor, e a sombra das árvores ajudava quando o sol mudava de posição. Caramelo acordava sempre antes do movimento mais intenso. O cheiro da manhã era diferente, mais fresco, misturado com grama molhada e restos de chuva da madrugada. O silêncio das primeiras horas permitia que ela ouvisse os próprios batimentos, sentisse cada movimento dos filhotes dentro de si. Às vezes, esses movimentos vinham fortes, fazendo-a mudar de posição com dificuldade. Outras vezes, eram suaves, quase reconfortantes, como se lembrassem que ela não estava sozinha nem por dentro. A rotina de pequenos cuidados começou a se repetir. Um recipiente com água surgia cedo. A comida aparecia em horários parecidos. Sempre deixada a uma distância respeitosa. Nunca havia tentativas de toque. Isso fez diferença. Caramelo continuava desconfiada, mas a previsibilidade começava a acalmar sua mente. O medo constante dava lugar a uma tensão vigilante, menos desesperada. Nem todos, porém, reagiam da mesma forma. Havia olhares de reprovação constantes. Pessoas que passavam apressadas e reclamavam em voz alta. Comentários sobre sujeira, mau cheiro, risco. Caramelo não entendia as palavras, mas reconhecia o tom. Nessas horas, seu corpo se enrijecia, e ela se encolhia o máximo possível.
O instinto ainda gritava para não chamar atenção. Em um desses dias, o movimento da praça foi interrompido por um grupo diferente. Pessoas vestidas de forma mais organizada, com pranchetas, celulares e expressões sérias. Andavam observando tudo, conversando entre si, apontando bancos, árvores, lixeiras. Quando se aproximaram de Caramelo, pararam por mais tempo. O ar ficou pesado. Ela sentiu antes mesmo de compreender. A respiração acelerou, e o coração bateu forte. Um deles fez um gesto impaciente, anotou algo e seguiu adiante. Não houve ação imediata, mas a sensação de ameaça ficou no ar. Algo poderia mudar sem aviso. Caramelo passou o resto do dia inquieta, mudando de posição com frequência, sem conseguir descansar direito. Os filhotes reagiram, tornando os movimentos internos mais intensos. No final da tarde, o som conhecido voltou a ecoar. A música preenchia o espaço com notas arrastadas, melancólicas, mas não tristes. Era quase um pedido silencioso de atenção. Algumas pessoas paravam para ouvir, outras apenas passavam. O som parecia alcançar Caramelo de uma forma diferente. Ela não entendia a melodia, mas sentia a constância, a repetição, a presença. Dessa vez, algo mudou dentro dela. Sem perceber, o corpo relaxou um pouco mais do que antes. A cabeça se ergueu, e o olhar acompanhou a origem do som por alguns segundos. Não houve aproximação, não houve contato. Apenas um reconhecimento distante. Quando a música cessou, a praça pareceu maior e mais vazia. À noite, o frio voltou com mais força. O pano já não estava seco, e o vento atravessava as frestas da lona. Caramelo se encolheu, protegendo a barriga. O cansaço era tanto que, mesmo desconfortável, acabou adormecendo por períodos curtos, sempre despertando ao menor barulho. A vulnerabilidade era constante. Qualquer passo mais pesado a fazia abrir os olhos imediatamente. Durante a madrugada, algo novo aconteceu. Um movimento diferente, mais próximo do que o habitual. O cheiro era conhecido, misturado com poeira e metal antigo. Um objeto foi colocado com cuidado perto da lona. Não houve toque. Apenas um ajuste silencioso, reforçando a proteção contra o vento. Caramelo abriu os olhos, mas não se mexeu. Observou. O medo apareceu, mas não dominou completamente. A pessoa se afastou devagar, sem olhar para trás. O amanhecer trouxe uma mudança visível no céu. O sol surgiu encoberto por nuvens claras, prometendo um dia menos agressivo. A praça acordou mais cheia do que o normal. Havia barracas sendo montadas, mesas dobráveis, caixas sendo arrastadas pelo chão. O cheiro de pastel frito e café forte tomou conta do ar. O dia de feira havia chegado. Esse movimento extra trouxe desafios. Pessoas se aproximavam mais, algumas sem perceber a presença de Caramelo. Houve empurrões involuntários, olhares rápidos, comentários em tom alto. O barulho era constante, deixando-a tensa. A corda presa ao poste limitava qualquer tentativa de afastamento. Ela se encolheu, tentando ocupar o menor espaço possível. Em meio ao caos, água foi reposta mais de uma vez. Comida apareceu em pequenas porções, para não atrair atenção indesejada. Gestos rápidos, discretos. A preocupação era visível nos movimentos cuidadosos de quem ajudava. Caramelo começou a associar alguns cheiros e passos à segurança. Não confiança plena, mas reconhecimento. Durante a feira, algo inesperado aconteceu. Uma criança parou diante dela, curiosa. O olhar era direto, sem julgamento. Um adulto puxou a criança pelo braço, repreendendo em voz alta. O tom assustou Caramelo. Ela se encolheu ainda mais, tentando se esconder atrás do poste. O adulto saiu reclamando, e o espaço voltou a se abrir ao redor dela. Esse episódio deixou Caramelo agitada por horas. A respiração ficou irregular, e os filhotes se mexiam com força. O corpo cansado sentia os efeitos do estresse. Quando a feira começou a se desmontar, e o movimento diminuiu, ela finalmente conseguiu deitar de lado, buscando aliviar a pressão na barriga. No fim da tarde, o céu escureceu rapidamente. Nuvens carregadas se formaram, e o vento mudou de direção. A chuva veio forte, sem aviso. Pessoas correram para se proteger, barracas foram desmontadas às pressas. A lona improvisada resistiu por pouco tempo. Parte dela se soltou,
deixando o caramelo parcialmente exposta. A água gelada atingiu a pele sensível, causando desconforto imediato. Ela tentou se mover, mas a corda impedia. O corpo tremia, não apenas pelo frio, mas pelo medo de estar novamente desprotegida. Em poucos minutos, alguém se aproximou correndo, reajustando a lona, prendendo-a melhor. O pano foi reposicionado, cobrindo-a quase por completo. A chuva continuou, mas agora com menos impacto direto. Caramelo respirou fundo, sentindo o cheiro forte de terra molhada. O som da chuva era alto, abafando outros ruídos. Aos poucos, o tremor diminuiu. O corpo ainda estava cansado, mas a sensação de abandono não era tão intensa quanto antes. Algo havia mudado. Nos dias que se seguiram, a rotina de cuidado ficou mais organizada. Horários mais definidos. Água limpa. Comida adequada. Proteção reforçada. Nada era perfeito, mas era constante. Caramelo começou a engordar um pouco, sinal de que o corpo estava conseguindo sustentar a gestação. Os filhotes se mexiam com regularidade, fortes. Mesmo assim, os obstáculos continuavam. Houve dias em que a comida atrasou. Outros em que alguém tentou afastá-la dali, reclamando com insistência. Em uma manhã, a corda foi puxada com força, causando dor e medo. O episódio não durou muito, mas deixou marcas emocionais. Caramelo passou horas sem conseguir relaxar depois disso. À noite, a música voltou a preencher a praça. Mais baixa, mais próxima. Não havia tentativa de interação. Apenas presença constante. Com o tempo, Caramelo passou a esperar por aquele som. Não como algo essencial, mas como parte da paisagem sonora que a ajudava a diferenciar a ameaça de rotina. O corpo dela ainda carregava medo. O conflito interno não havia desaparecido. Confiar ou continuar se fechando. Permanecer ou tentar fugir. Cada gesto ao redor pesava nessa balança. Mas, dia após dia, o prato começava a pender levemente para a permanência. A praça também mudava. O chão ficava mais gasto. Algumas árvores foram podadas. Bancos pintados. Pequenas reformas anunciavam mudanças maiores. Isso trazia insegurança. Mudanças nem sempre eram boas para quem não tinha escolha. Caramelo sentia isso sem entender o motivo. Ao final de mais um dia, deitada sobre o pano já gasto, ela observou o céu ganhar tons alaranjados. O corpo cansado, mas resistente. A barriga pesada, mas firme. O ambiente ainda hostil, mas menos cruel do que no início. Ela fechou os olhos por alguns segundos, sentindo os filhotes se mexerem novamente. Não havia certeza de futuro. Não havia promessa. Apenas a constatação de que, apesar de tudo, ela havia resistido até ali. E, para Caramelo, isso já era uma vitória silenciosa. O tempo passou a ser marcado não mais pelos dias da semana, mas pelas mudanças sutis ao redor da praça. O vento começou a soprar de forma diferente, trazendo folhas secas e um ar mais frio nas primeiras horas da manhã. As árvores, antes cheias, agora deixavam cair sinais claros de que a estação mudava. Caramelo sentia isso no corpo. As articulações pareciam mais rígidas ao acordar, e encontrar uma posição confortável se tornava cada vez mais difícil com o avanço da gestação. Ela já não se levantava com tanta frequência. Preferia observar. Os olhos atentos acompanhavam cada movimento ao redor, mas agora havia menos tensão constante. O corpo ainda reagia a barulhos inesperados, porém o pânico imediato havia diminuído. A rotina de cuidados, ainda que simples, havia criado uma base mínima de segurança. A previsibilidade fazia diferença. Nas primeiras horas da manhã, o cheiro de café forte vinha das casas próximas. O som de vassouras limpando calçadas se misturava ao canto de pássaros. A praça acordava lentamente, e Caramelo acordava junto. Sempre havia água fresca. A comida chegava em pequenas quantidades, distribuída ao longo do dia. Nada em excesso, nada que chamasse atenção indesejada. Mesmo assim, o clima não era de tranquilidade plena. Comentários continuavam surgindo. Algumas pessoas paravam para observar, outras reclamavam em voz alta. A presença de Caramelo ainda dividia opiniões. Para alguns, ela era motivo de compaixão. Para outros, um incômodo que precisava ser resolvido. Essa divisão criava um ambiente instável, e ela sentia isso no ar.
Em uma manhã nublada, algo diferente aconteceu. Pessoas com equipamentos começaram a circular pela praça. Trenas, latas de tinta, pranchetas. Conversavam entre si, apontando para árvores, postes, bancos. A movimentação chamou a atenção de todos. Caramelo acompanhou com o olhar, sentindo um aperto no peito sem entender o motivo. Mudanças estavam vindo, e mudanças sempre traziam risco. Ao longo do dia, marcas de tinta surgiram no chão e nos troncos das árvores. Algumas áreas foram isoladas com fitas. O barulho de ferramentas passou a fazer parte do ambiente. O cheiro de tinta fresca misturou-se ao de terra e poeira. Caramelo ficou inquieta. O corpo tentava se afastar, mas a corda limitava qualquer movimento maior. Ela se encolheu, buscando proteção no pouco espaço que tinha. No fim da tarde, a música voltou a ecoar, mas de forma mais curta. O som parecia cauteloso, como se respeitasse o clima de tensão no ar. Mesmo assim, foi suficiente para acalmar um pouco os pensamentos de Caramelo. Ela reconhecia aquela presença agora. Não como ameaça, mas como parte do cenário que se repetia. Durante a noite, o frio se intensificou. A lona improvisada segurava parte do vento, mas não tudo. O pano já estava gasto, fino demais para oferecer conforto real. Caramelo tremia levemente, tentando proteger a barriga. Os filhotes se mexiam com frequência, reagindo ao desconforto dela. O cansaço era grande, mas o sono vinha em fragmentos curtos. Em determinado momento, passos se aproximaram com cuidado. O som era conhecido. Algo mais espesso foi colocado sobre o pano, criando uma camada extra de proteção. Um cobertor velho, com cheiro de guardado, envolveu parcialmente o corpo de Caramelo. Ela se sobressaltou no início, mas logo percebeu o alívio imediato. O calor se espalhou lentamente, relaxando músculos que estavam tensos havia horas. Ela não se moveu. Apenas observou. A presença se afastou sem pressa. Caramelo respirou fundo, sentindo o ar frio entrar e sair dos pulmões de forma mais regular. Pela primeira vez em muitos dias, conseguiu dormir por um período mais longo, mesmo que ainda acordasse ao menor ruído. O amanhecer trouxe uma luz fraca, filtrada por nuvens espessas. A praça estava mais silenciosa. O movimento demorou a começar. Caramelo acordou sentindo o corpo pesado, mas menos dolorido. O cobertor ainda estava ali, úmido em algumas partes, mas quente o suficiente para manter o conforto. Ela se esticou com cuidado, evitando pressionar demais a barriga. Os filhotes se mexiam de forma intensa. Não era apenas desconforto. Havia algo diferente nos movimentos, mais frequentes, mais organizados. O corpo de Caramelo reagia com contrações leves, espaçadas. Ela não compreendia exatamente o que estava acontecendo, mas sentia que algo importante se aproximava. Ao longo da manhã, a movimentação na praça aumentou novamente. Pessoas comentavam sobre as reformas que começariam em breve. Bancos seriam retirados, árvores podadas, áreas reorganizadas. Para muitos, isso significava melhoria. Para Caramelo, significava incerteza. Onde ela ficaria? O que aconteceria com aquele pequeno espaço improvisado que, aos poucos, havia se tornado seu refúgio? A tensão se refletia em seu comportamento. Ela começou a se levantar com mais frequência, andando em círculos curtos dentro do limite da corda. A respiração ficava mais rápida em alguns momentos. O desconforto na barriga aumentava e diminuía em ondas. O corpo suava, mesmo com frio. Algo estava mudando. Durante a tarde, a presença de quem cuidava tornou-se mais constante. A água foi trocada várias vezes. A comida foi deixada, mas Caramelo quase não tocou. A fome havia dado lugar a uma inquietação diferente. O instinto começava a assumir o controle. Ela procurava um canto mais fechado, mais seguro, mesmo sem poder se afastar dali. O céu escureceu mais cedo naquele dia. Nuvens carregadas prometiam chuva. O vento trouxe um cheiro forte de umidade. As contrações se intensificaram. Caramelo gemeu baixo, quase inaudível. Não era um som de pedido de ajuda, mas de esforço. O corpo se preparava para algo que não podia mais ser adiado. A chuva começou fraca e foi ganhando força. A lona resistiu, mas a água escorria pelas laterais. O cobertor ficou mais pesado, absorvendo parte da umidade. Caramelo tremia, não apenas pelo frio,
mas pelo esforço físico. O corpo se contraía em intervalos mais curtos. O tempo parecia se alongar, cada minuto mais intenso que o anterior. Em meio à chuva, movimentos apressados surgiram. A lona foi ajustada novamente, reforçada com nós improvisados. Um guarda-sol velho foi posicionado para desviar parte da água. Não havia palavras. Apenas ações rápidas, cuidadosas. O ambiente ficou mais fechado, criando um pequeno abrigo improvisado ao redor dela. A noite caiu de vez, trazendo escuridão e sons abafados pela chuva. Caramelo estava exausta. Cada contração exigia mais força do que ela imaginava ter. Ainda assim, o corpo seguia. Os filhotes respondiam. O instinto materno, até então silencioso, se tornava dominante. Ela se concentrou na respiração, no chão sob o corpo, no espaço limitado ao seu redor. Horas se passaram sem que ela percebesse. O frio, a chuva, o cansaço. Tudo se misturava. Em determinados momentos, o desconforto diminuía, dando espaço a um alívio breve. Depois voltava, mais intenso. O corpo trabalhava, mesmo sem compreensão racional. Quando a madrugada avançava, a chuva começou a diminuir. O ar ficou pesado, úmido. A praça estava quase deserta. As luzes dos postes iluminavam gotas de água escorrendo pelo chão. Caramelo estava deitada de lado, respirando com dificuldade, mas com uma expressão diferente nos olhos. Havia foco ali. Determinação. O primeiro sinal claro de mudança aconteceu pouco antes do amanhecer. O corpo de Caramelo relaxou por alguns instantes após uma contração mais forte. O cansaço era extremo, mas algo dentro dela dizia que estava perto. Muito perto. Ela reuniu forças que não sabia que tinha. Quando o céu começou a clarear novamente, trazendo uma luz pálida, Caramelo ainda estava ali. Exausta. Molhada. Cansada. Mas viva, resistente, sustentada por algo maior do que o medo. O ambiente ao redor mostrava marcas da noite intensa. O chão encharcado, o abrigo improvisado, os panos espalhados. Nada estava resolvido. O momento mais difícil ainda não havia terminado. Mas uma coisa era clara. Apesar de todas as dificuldades, de todo o abandono inicial, de todos os riscos, Caramelo havia chegado até ali. E isso, por si só, já transformava completamente sua história. O amanhecer chegou envolto em um silêncio diferente. A chuva havia cessado quase por completo, deixando no ar um cheiro intenso de terra molhada e folhas esmagadas. A praça parecia suspensa no tempo, como se aguardasse algo. A luz pálida do início do dia refletia nas poças espalhadas pelo chão, criando pequenos espelhos irregulares. Caramelo estava deitada de lado, o corpo exausto, a respiração pesada, mas constante. As contrações vinham em ondas mais espaçadas agora. O esforço da noite inteira havia cobrado seu preço. Cada músculo parecia cansado, cada movimento exigia concentração. Ainda assim, havia uma calma estranha misturada ao cansaço. O instinto que antes alertava para perigo agora direcionava toda a atenção para dentro. Os filhotes se moviam de forma coordenada, e o corpo de Caramelo respondia. O abrigo improvisado permanecia firme, apesar da água acumulada. O cobertor, úmido e pesado, ainda oferecia algum calor. A lona desviava as gotas que escorriam das árvores. Nada era confortável de verdade, mas tudo era suficiente. Caramelo respirava fundo, tentando encontrar ritmo. O mundo ao redor parecia distante. Sons surgiam abafados, como se viessem de longe. Com o passar dos minutos, o esforço se intensificou novamente. O corpo se contraiu, e Caramelo emitiu um som baixo, quase um gemido contido. Não era pedido de ajuda. Era expressão pura de esforço. Ela mudou levemente de posição, buscando aliviar a pressão. O chão frio tocava sua pele, mas a mente estava focada em outra coisa. Quando o primeiro sinal claro de mudança aconteceu, Caramelo sentiu um misto de alívio e exaustão. O corpo relaxou por alguns instantes depois de uma contração mais intensa. O instinto materno se fortaleceu. Ela se virou com cuidado, protegendo o espaço ao redor, como se já soubesse o que precisava fazer. A respiração ficou mais profunda, mais controlada. O sol começou a surgir entre as nuvens, aquecendo lentamente o ambiente. A praça acordava aos poucos. Alguns passos distantes, o barulho de uma vassoura raspando o chão molhado,
o som de uma porta se abrindo. Ninguém se aproximava diretamente. O abrigo improvisado criava uma espécie de barreira visual, oferecendo privacidade involuntária. Ao longo da manhã, o processo continuou. Caramelo alternava momentos de tensão e alívio. O corpo, apesar do cansaço extremo, seguia trabalhando. Em determinados instantes, ela fechava os olhos por alguns segundos, recuperando forças. Em outros, permanecia alerta, reagindo a qualquer som mais próximo. Quando tudo finalmente se acalmou, o silêncio voltou a dominar o espaço ao redor dela. Caramelo estava estendida, respirando de forma irregular, mas havia algo diferente no ar. Um cheiro novo, mais forte, misturado ao cheiro de terra e chuva. O instinto a fez se mover, mesmo com dificuldade. Ela reuniu as poucas forças que restavam para se virar e se acomodar melhor. O cansaço era imenso, mas não havia tempo para descansar completamente. O corpo sabia o que precisava fazer. Com movimentos lentos e cuidadosos, Caramelo começou a limpar o espaço ao redor, guiada apenas pelo instinto. O vínculo que se formava ali não precisava de compreensão racional. Era natural, imediato, profundo. O tempo passou sem que ela percebesse. A praça já estava mais movimentada quando alguém se aproximou com cuidado, mantendo distância. Houve uma pausa longa, um suspiro contido. Depois, passos se afastaram rapidamente. Em poucos minutos, água fresca apareceu. Um pano limpo foi deixado ao alcance, sem contato direto. Gestos silenciosos, respeitosos. Caramelo mal levantou a cabeça. O corpo estava entregue ao cansaço. Ainda assim, ela reagiu aos pequenos movimentos ao seu redor, ajustando a posição para proteger melhor o que agora dependia totalmente dela. O instinto de proteção se sobrepôs a tudo. O medo de antes havia dado lugar a uma vigilância diferente, mais firme, mais focada. Ao longo do dia, o movimento na praça foi contido. Quem se aproximava fazia isso com cuidado. Comentários eram sussurrados. Olhares mais longos, menos julgadores. A presença de Caramelo, agora acompanhada por sinais claros de maternidade, despertava algo diferente nas pessoas. Mesmo aquelas que antes reclamavam pareciam mais contidas. O sol subiu e aqueceu o ambiente. O cobertor começou a secar aos poucos. A lona, ainda firme, projetava uma sombra constante. Caramelo conseguiu se acomodar melhor, apoiando o corpo de forma que aliviasse a dor. Os filhotes, agora mais quietos, estavam protegidos junto a ela. O contato trazia um conforto novo, quase esquecido. A fome voltou devagar. Não com a urgência de antes, mas como um lembrete de que o corpo precisava se recuperar. Um recipiente com comida macia foi deixado por perto. O cheiro chegou até Caramelo, despertando interesse. Com cuidado, ela se levantou apenas o suficiente para alcançar o alimento, sem se afastar do abrigo. Cada mordida parecia devolver um pouco de energia. A água fresca ajudou a aliviar a sede intensa. A sensação do líquido descendo pela garganta trouxe um alívio imediato. Caramelo respirou fundo, sentindo o corpo relaxar um pouco mais. O mundo ao redor ainda existia, mas agora parecia menos ameaçador. O foco estava ali, naquele pequeno espaço protegido. Durante a tarde, o céu voltou a se fechar. Nuvens carregadas anunciavam mais chuva. O abrigo foi reforçado novamente. Um plástico mais espesso foi colocado por cima da lona, preso com cuidado. O movimento foi rápido, eficiente. Não houve tentativa de aproximação além do necessário. A distância respeitosa continuava sendo mantida. A chuva veio mais fraca dessa vez. O som das gotas caindo no plástico criava um ritmo constante, quase calmante. Caramelo fechou os olhos por alguns minutos, permitindo-se descansar. O cansaço acumulado era profundo, mas agora havia uma sensação nova misturada a ele. Uma sensação de propósito. Quando acordou novamente, já era fim de tarde. A praça estava silenciosa. O movimento havia diminuído. O ar estava mais frio, mas seco. O cobertor oferecia proteção suficiente. Caramelo ajustou a posição mais uma vez, garantindo que nada ficasse exposto. O corpo doía, mas respondia. A noite chegou tranquila. As luzes dos postes se acenderam, iluminando o abrigo de forma suave. A música distante voltou a tocar, mais baixa do que nunca. Não chamava atenção.
Apenas preenchia o espaço. Caramelo ouviu, mas não reagiu. O foco estava em outro lugar agora. Dentro dela, algo havia mudado de forma definitiva. O medo ainda existia, mas não comandava mais todas as decisões. A confiança não era plena, mas começava a se formar em pequenos fragmentos. O mundo ainda era imprevisível, mas ela não estava mais sozinha. O ambiente ao redor também refletia essa mudança. O espaço improvisado deixava de ser apenas um ponto de sobrevivência e começava a se transformar em um lugar de cuidado. Nada estava garantido. As ameaças ainda existiam. As reformas na praça continuavam sendo comentadas. O futuro seguia incerto. Mesmo assim, naquela noite, Caramelo conseguiu algo que não sentia havia muito tempo. Um descanso verdadeiro, ainda que breve. O corpo relaxou, a respiração se tornou mais regular, e os pensamentos confusos deram lugar a um silêncio interno raro. A praça seguia seu ritmo, alheia e presente ao mesmo tempo. E ali, sob um abrigo simples, feito de restos e boa vontade, Caramelo permanecia. Cansada, ferida, mas forte. Mãe. Protetora. Resistente. O que viria depois ainda era desconhecido. Mas aquele dia marcava um ponto sem retorno. A história havia mudado de direção, construída não por grandes promessas, mas por esforço, instinto e pequenos gestos repetidos ao longo do tempo. Os dias que se seguiram trouxeram um silêncio. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Diferente, mais denso e atento. A praça continuava com sua rotina, mas havia um cuidado visível nos movimentos das pessoas que passavam mais perto do abrigo improvisado. Os passos diminuíam, as conversas ficavam mais baixas, e os olhares demoravam um pouco mais antes de seguir adiante. Caramelo percebia tudo isso sem precisar levantar a cabeça. O corpo estava cansado demais, mas a mente permanecia alerta. Ela passava grande parte do tempo deitada, envolvendo os filhotes com o próprio corpo. O calor que vinha deles ajudava a manter a temperatura, mesmo quando o vento soprava mais frio nas primeiras horas da manhã. O cheiro era novo, intenso, misturado com o pano úmido e a terra da praça. Não era agradável, mas era familiar, e isso bastava. Cada pequeno movimento dos filhotes fazia Caramelo ajustar a posição, instintivamente, com cuidado e precisão. A alimentação passou a ser mais frequente. Porções menores, deixadas várias vezes ao dia. A água nunca faltava. Em alguns momentos, ela demorava a comer, observando ao redor antes de se aproximar. O medo de movimentos bruscos ainda existia. Mas, pouco a pouco, a urgência dava lugar a uma confiança cautelosa. Ela aprendia que aqueles gestos se repetiam, que não desapareciam de repente. O corpo começava a se recuperar lentamente. As pernas ainda tremiam quando ela precisava se levantar por mais tempo, mas já não falhavam com tanta facilidade. A respiração estava mais controlada. A dor diminuía aos poucos, substituída por um cansaço profundo, porém menos desesperador. A pele sensível ainda incomodava, especialmente nas áreas mais expostas, mas o abrigo ajudava a proteger. Em determinados momentos do dia, Caramelo se permitia fechar os olhos por mais tempo. O sono vinha pesado, sem sonhos claros, apenas um descanso bruto e necessário. Ainda assim, qualquer barulho diferente a fazia despertar imediatamente. O instinto de proteção permanecia ativo, sempre à frente do cansaço. A praça começava a mostrar sinais mais claros das mudanças anunciadas. Fitas de isolamento surgiam em alguns pontos. Ferramentas eram deixadas encostadas nos muros. O som metálico de ajustes e medições tornava-se mais frequente. Caramelo observava tudo com atenção, sentindo o desconforto crescer dentro do peito. O abrigo improvisado parecia frágil diante daquelas transformações. A sensação de que aquele espaço poderia ser perdido a qualquer momento voltava a incomodar. Em uma manhã mais agitada, um grupo se aproximou demais. As vozes estavam mais altas, os gestos mais largos. Caramelo se enrijeceu imediatamente, posicionando o corpo de forma a proteger os filhotes. O coração acelerou. A respiração ficou curta. O medo antigo voltou com força, lembrando-a de que nem toda aproximação significava cuidado. O grupo permaneceu por alguns minutos, observando, discutindo,
apontando. Depois se afastou. Nada aconteceu naquele momento, mas o impacto emocional foi grande. Caramelo levou horas para relaxar novamente. A tensão deixava o corpo dolorido, e os filhotes reagiam ao estresse, se mexendo mais do que o habitual. Mais tarde naquele dia, o som conhecido da música voltou a ecoar, desta vez mais distante. Ainda assim, foi suficiente para ajudar a acalmar o ambiente. Caramelo reconhecia aquele som como parte da rotina agora. Não era salvação, mas era constância. E constância fazia diferença. Ao longo da semana, pequenos gestos continuaram se acumulando. Um pano limpo substituía outro sujo. O abrigo era ajustado conforme o vento mudava. Em dias mais quentes, a lona era levantada de um lado para permitir a circulação de ar. Em dias frios, era reforçada. Nada disso era feito de uma vez. Era sempre aos poucos, respeitando o ritmo de Caramelo. Ela começou a sair do abrigo por breves momentos, apenas o suficiente para se esticar ou beber água mais distante. Sempre voltava rápido, mantendo os filhotes por perto. Esses pequenos deslocamentos eram vitórias silenciosas. Cada passo fora do abrigo exigia coragem. Cada retorno bem-sucedido fortalecia a confiança. O ambiente da praça também reagia. Algumas pessoas passaram a levar crianças para observar à distância, em silêncio. Outras deixavam sacolas com mantimentos perto das árvores. Nem todos se aproximavam, mas muitos contribuíam da forma que podiam. Ainda havia quem reclamasse, quem olhasse com desaprovação. Mas essas vozes já não eram as únicas. Em uma tarde de céu limpo, Caramelo conseguiu se deitar ao sol por alguns minutos. O calor suave ajudava a aliviar dores antigas. Ela fechou os olhos, sentindo o corpo aquecer lentamente. Foi um momento raro de tranquilidade plena. O som distante da cidade parecia menos agressivo. O mundo, por alguns instantes, parecia em equilíbrio. Os filhotes começaram a se mexer de forma diferente. Pequenos sons surgiam, quase imperceptíveis. Caramelo reagia imediatamente, ajustando o corpo, lambendo, protegendo. O vínculo se fortalecia a cada dia. A necessidade de cuidado constante mantinha sua mente ocupada, afastando pensamentos de medo por alguns períodos. Mesmo assim, o cansaço emocional acumulado cobrava seu preço. Houve noites em que Caramelo choramingou baixo, sem perceber. Não era dor física. Era exaustão. O peso de semanas de tensão, abandono e esforço começava a se manifestar. Nesses momentos, ela se encolhia ainda mais, buscando conforto no contato com os filhotes. Em uma dessas noites, o vento soprou forte, ameaçando deslocar parte do abrigo. Movimentos rápidos surgiram para reforçar a estrutura. Cordas extras foram amarradas. Um pedaço de madeira foi colocado para segurar a lona. Tudo feito em silêncio, com cuidado para não assustar. Caramelo observou, tensa, mas não reagiu. A confiança, ainda frágil, impediu que o medo tomasse conta completamente. Os dias seguintes trouxeram um clima mais estável. O céu permaneceu aberto, as temperaturas mais amenas. A praça parecia respirar melhor. Caramelo também. O corpo respondia melhor aos esforços. Ela conseguia se levantar com menos dificuldade, caminhar alguns passos a mais. Pequenas conquistas, conquistadas com esforço visível. Mesmo assim, os obstáculos não desapareciam. Em uma manhã, o fornecimento de comida atrasou. Caramelo esperou, inquieta. O corpo sentia a falta de energia. O medo de que o padrão tivesse sido quebrado voltou. Mas, horas depois, a comida chegou. O alívio foi imediato, não apenas físico, mas emocional. A repetição de cuidados reforçava a confiança construída. A praça continuava em transformação. Novas marcas no chão, mais equipamentos deixados de um dia para o outro. A ameaça de deslocamento permanecia real. Caramelo sentia isso no comportamento das pessoas. Conversas mais frequentes, olhares preocupados. Nada era dito diretamente, mas o clima mudava. Ao final de mais uma semana, Caramelo estava diferente. Ainda frágil, ainda marcada pelo abandono, mas mais firme. O corpo sustentava melhor o peso. O olhar estava mais atento, menos vazio. O silêncio ainda era sua forma principal de comunicação, mas agora carregava menos desistência e mais observação.
Naquela noite, deitada sob o abrigo, ouvindo a música distante misturada ao som suave do vento, Caramelo fechou os olhos com um pouco menos de medo. O mundo continuava imprevisível. As mudanças na praça ainda eram uma ameaça. Mas, pela primeira vez desde que fora deixada ali, ela sentia que havia algo sendo construído ao redor dela. Não era segurança plena. Não era promessa de futuro. Era apenas a sensação de que não estava mais completamente sozinha. A mudança começou de forma quase imperceptível, como tudo naquela história. Primeiro foi o barulho mais frequente de ferramentas logo cedo. Depois, a presença constante de pessoas avaliando o espaço, medindo distâncias, apontando para o chão. A praça deixava de ser apenas um lugar de passagem e começava a se transformar em um canteiro de ajustes contínuos. Para muitos, aquilo significava melhoria. Para Caramelo, significava alerta. Ela sentia a tensão antes mesmo de qualquer ação direta. O ar parecia mais pesado, os cheiros diferentes. O som da música ainda aparecia em alguns momentos do dia, mas agora parecia mais distante, quase abafado pelo ruído metálico das mudanças. Caramelo permanecia próxima do abrigo, raramente se afastando. Os filhotes exigiam atenção constante, e isso lhe dava uma justificativa perfeita para não se expor. O corpo seguia em recuperação lenta. As pernas estavam mais firmes, o apetite mais regular. Ainda havia dor, especialmente ao se levantar depois de longos períodos deitada, mas já não era incapacitante. O pelo começava a crescer de forma irregular, cobrindo parte da pele sensível. Pequenos sinais de melhora que, para quem observava com atenção, significavam muito. A rotina de cuidados continuava, mas com mais cautela. Quem ajudava parecia agir com pressa, como se soubesse que o tempo naquele espaço estava se esgotando. A água era deixada rapidamente. A comida surgia em horários menos previsíveis. O abrigo era ajustado quase todos os dias, tentando se adaptar às novas condições ao redor. Em uma manhã mais fria, o chão ao redor do abrigo foi marcado com tinta. Um símbolo simples, mas suficiente para deixar claro que algo seria feito ali. Caramelo observou, sentindo o coração acelerar. O instinto voltou a gritar dentro dela. Mudanças nunca haviam sido boas em sua experiência. Sempre significavam perda. O dia seguiu tenso. Pessoas passavam, olhavam, comentavam. Algumas demonstravam preocupação. Outras indiferença. Algumas, impaciência. Caramelo permanecia deitada, mas com o corpo rígido, pronta para reagir se fosse necessário. Os filhotes, sensíveis ao estado dela, se agitavam mais do que o normal. No meio da tarde, a aproximação foi mais direta. Um grupo parou diante do abrigo por tempo demais. As vozes eram firmes, decididas. Houve apontamentos, gestos largos, passos ao redor. Caramelo se levantou, posicionando-se à frente dos filhotes. O corpo tremia, mas a postura era de proteção. Ela não rosnou, não latiu. Apenas permaneceu ali, firme, olhando. Após alguns minutos, o grupo se afastou. Nada aconteceu naquele momento, mas a sensação de ameaça ficou ainda mais clara. O abrigo, antes visto como um pequeno refúgio, agora parecia provisório demais. Caramelo passou o resto do dia inquieta, andando em círculos curtos, cheirando o ar, observando cada movimento ao redor. Ao anoitecer, o vento trouxe um frio mais intenso. O abrigo foi reforçado novamente, mas havia uma pressa diferente nos gestos. Algo precisava ser resolvido em breve. A música surgiu mais tarde do que o habitual, tocada de forma baixa e breve. Mesmo assim, foi suficiente para trazer um pouco de estabilidade ao ambiente. Caramelo reconhecia aquela constância como um sinal de que ainda havia alguém atento. Durante a madrugada, o sono foi quase inexistente. Qualquer som fazia Caramelo despertar imediatamente. O medo de ser retirada dali sem aviso a mantinha em estado de alerta constante. O corpo cansado sofria, mas o instinto não permitia descanso profundo. O amanhecer trouxe uma surpresa inesperada. Um objeto maior foi colocado próximo ao abrigo, ainda à distância. Era algo rígido, com cheiro de madeira e tecido. Não havia aproximação direta. Apenas a presença daquele novo elemento no ambiente. Caramelo observou por horas, sem se mover. O objeto não oferecia ameaça imediata, mas também não era familiar. Ao longo da manhã, ajustes foram feitos naquele novo item.
O cheiro de madeira fresca misturava-se ao ar. O som de martelos era controlado, quase respeitoso. Aos poucos, Caramelo começou a entender. Não era retirada do abrigo. Era uma alternativa. O novo espaço não substituía imediatamente o antigo. Ficava próximo, mas não tocava. Era mais fechado, mais protegido do vento e do frio. Ainda assim, Caramelo não se aproximou. A desconfiança falava mais alto. Tudo que era novo precisava ser testado pelo tempo. As horas passaram. O sol subiu, aqueceu o ambiente. O abrigo improvisado começou a mostrar sinais de desgaste maior. A lona, já usada demais, cedia em alguns pontos. O pano estava fino. O contraste entre o espaço antigo e o novo se tornava evidente. No início da tarde, um movimento inesperado partiu dos filhotes. Pequenos sons mais altos, mais frequentes. Caramelo reagiu imediatamente, ajustando o corpo, tentando protegê-los do vento. O esforço a fez gemer baixo. O cansaço voltou com força. Ela precisava de um espaço mais seguro, mesmo que não quisesse admitir. Foi nesse momento que ela tomou uma decisão difícil. Lentamente, com cuidado extremo, Caramelo se levantou e deu alguns passos em direção ao novo abrigo. O coração batia forte. Cada passo era uma mistura de medo e necessidade. Ela parou várias vezes, cheirou o chão, observou ao redor. Nada aconteceu. Ninguém se aproximou. O espaço permanecia quieto. Quando finalmente entrou no novo abrigo, o corpo relaxou de forma quase imediata. O vento não atingia diretamente. O chão estava mais seco. O espaço era pequeno, mas suficiente. Caramelo se virou várias vezes até encontrar uma posição confortável. Os filhotes se acomodaram junto a ela, e o contato trouxe um alívio visível. A mudança não passou despercebida. Quem observava à distância pareceu respirar aliviado. O abrigo antigo foi mantido por perto, como uma opção, mas já não era mais necessário. Caramelo havia feito a escolha por conta própria, e isso fazia toda a diferença. Nos dias seguintes, o novo espaço se mostrou mais estável. Protegia melhor do frio, da chuva e do barulho. A comida e a água passaram a ser deixadas ali, sempre respeitando a distância. Caramelo começou a aceitar melhor a presença indireta de quem cuidava. A confiança, ainda frágil, ganhava novos contornos. A praça continuava em obras, mas agora o espaço de Caramelo parecia menos ameaçado. Ajustes eram feitos ao redor, desviando caminhos, respeitando aquela pequena área. Nem todos concordavam, mas havia um consenso silencioso de que algo precisava ser preservado. O corpo de Caramelo respondia melhor a essa nova estabilidade. Ela conseguia descansar por períodos mais longos. O apetite aumentou. O pelo crescia de forma mais uniforme. Os olhos, antes apagados, agora acompanhavam o movimento ao redor com curiosidade contida. Em uma tarde tranquila, sob um céu limpo, Caramelo se permitiu sair do abrigo por alguns minutos mais longos. Caminhou lentamente pela área próxima, cheirou o ar, observou as árvores. Sempre voltava rápido, mas cada saída representava uma vitória contra o medo antigo. A música voltou a soar com mais frequência, agora próxima o suficiente para ser ouvida claramente. Não chamava atenção. Não buscava aplausos. Apenas preenchia o espaço, como um fundo constante. Caramelo já não reagia com tensão. O som fazia parte do ambiente seguro que se formava ao redor dela. O conflito interno, porém, ainda existia. Confiar demais poderia significar se machucar novamente. Permanecer sempre alerta era cansativo. Ela vivia nesse equilíbrio delicado, tentando proteger os filhotes sem se fechar completamente. Para o mundo. Ao final de mais uma semana, a praça estava visivelmente diferente. Novos bancos, caminhos reorganizados, árvores podadas. O ambiente mudava, mas Caramelo permanecia ali, agora em um espaço que começava a ser respeitado. Naquela noite, deitada no novo abrigo, ouvindo os sons suaves da cidade e sentindo os filhotes dormirem tranquilos, Caramelo respirou fundo. O medo ainda existia. As incertezas também. Mas havia algo novo, construído com esforço, paciência e pequenas escolhas difíceis. Ela havia enfrentado o abandono, o frio, a dor e a desconfiança. Agora, enfrentava a mudança. E, pela primeira vez, parecia estar preparada.
O amanhecer trouxe um frio intenso, mas diferente de antes. O vento soprava em rajadas leves, carregando o cheiro de terra molhada e folhas secas. Caramelo ainda estava deitada no abrigo novo, mas o corpo não doía tanto quanto antes. A posição dos filhotes contra ela proporcionava calor, e a respiração deles criava uma sensação de segurança quase esquecida. Era cedo, e a praça ainda estava quase deserta, o que permitia que ela permanecesse em alerta sem estresse exagerado. O corpo respondia melhor ao esforço. Cada movimento era mais coordenado, mais consciente. Caramelo conseguia se levantar sem hesitação, andar alguns metros pelo abrigo e se deitar novamente com os filhotes. A rotina de cuidados ainda dominava os dias, mas agora havia espaço para pequenas descobertas. Um cheiro diferente, um som novo, uma sombra que mudava com a luz do sol. Tudo despertava curiosidade, e não apenas medo. As primeiras pessoas começaram a circular, observando a distância. Alguns olhares eram de aprovação, outros de curiosidade. Caramelo sentiu o impacto emocional. Não havia aproximação direta, mas era suficiente para ativar o instinto de vigilância. O corpo se esticou, o pelo se eriçou, e ela permaneceu imóvel, analisando. Os filhotes se encolheram junto a ela, mas não demonstraram medo, apenas atenção. Durante a manhã, a comida chegou em horários regulares, mas algo diferente aconteceu. Pequenos objetos começaram a aparecer perto do abrigo. Um pano limpo, uma garrafa de água fechada, uma tigela improvisada. Cada item estava posicionado de forma que não interferisse no espaço de Caramelo, mas ao alcance dela. O gesto não exigia confiança imediata, mas criava uma ponte silenciosa entre a presença humana e a necessidade de cuidado. O corpo de Caramelo respondeu com cautela. Ela se aproximou dos objetos, cheirou cada um, e recuou para o abrigo, observando a distância. Não havia pressa. Cada ação era medida. O instinto ainda ditava os movimentos, mas a curiosidade começava a ganhar espaço. A sensação de segurança, embora mínima, começava a se consolidar. No meio da manhã, um som diferente surgiu. O martelar de madeira ecoava de forma mais próxima do que antes. O instinto de defesa se ativou imediatamente. Caramelo se posicionou à frente dos filhotes, pronta para qualquer movimento. Mas nada aconteceu. As ferramentas continuaram a trabalhar em uma distância respeitosa, o ritmo constante se tornando uma espécie de música ambiental. O corpo começou a relaxar, pouco a pouco, permitindo que a tensão acumulada diminuísse. A tarde trouxe novas descobertas. Pequenos espaços sob bancos foram explorados por Caramelo e os filhotes. O abrigo não precisava ser o único ponto seguro. Caminhar pelo terreno próximo era arriscado, mas possível. Cada pequeno passo fora do abrigo representava uma vitória silenciosa contra o medo antigo. O corpo respondia com mais firmeza, mesmo quando o chão estava irregular ou úmido. Enquanto exploravam, Caramelo percebeu sinais de mudança ao redor. Pessoas carregando materiais, ferramentas espalhadas, uma nova árvore sendo plantada em uma área próxima. Tudo isso indicava progresso, mas também novos desafios. O abrigo precisava permanecer seguro apesar das alterações. A atenção era constante. O corpo respondia rapidamente a qualquer estímulo, protegendo os filhotes de movimentos inesperados. Em uma das pequenas saídas, Caramelo descobriu uma poça rasa de água acumulada entre pedras. Os filhotes observaram, hesitantes. Ela aproximou-se primeiro, bebendo cuidadosamente e encorajando os pequenos a fazerem o mesmo. O instinto de liderança estava presente de forma intensa. Cada gesto era educativo, cada ação tinha consequências imediatas para a segurança deles. O corpo já não se cansava tanto com pequenas tarefas, mas cada esforço exigia atenção. O final da tarde trouxe o sol. Sua luz aquecia o abrigo e o entorno. Caramelo aproveitou para se deitar, permitindo que os filhotes explorassem pequenos espaços próximos. A sensação de confiança crescia, mesmo que pequena. O vento soprava devagar, o ar cheirava a terra e folhas, e o ambiente parecia mais calmo. O corpo descansava, mas a mente permanecia alerta. A aprendizagem diária transformava pequenos gestos em habilidades essenciais para sobreviver. Durante a noite, o clima mudou rapidamente. Nuvens carregadas apareceram, prometendo chuva. Caramelo percebeu a mudança na temperatura e no cheiro do ar. O corpo instintivamente se posicionou de forma a proteger os filhotes. Ela ajustou o abrigo improvisado,
reforçando a lona e o cobertor. Cada ação era precisa e planejada, fruto de semanas de experiência acumulada. A chuva começou levemente, batendo na lona, depois ganhou intensidade. O abrigo resistia, mas a água acumulava nas laterais. Caramelo permaneceu imóvel, controlando a respiração, mantendo os filhotes próximos. O instinto de proteção transformava cada segundo em esforço físico e mental. O corpo tremia pelo frio, mas a mente mantinha foco total. O ambiente úmido era desconfortável, mas nada ameaçava diretamente o espaço seguro que ela havia conquistado. Horas se passaram. A chuva diminuiu, deixando o cheiro de terra molhada mais intenso. O corpo cansado respirava fundo, absorvendo o alívio. Os filhotes se mexiam, mas estavam seguros. O abrigo tinha resistido, o que significava que as escolhas feitas durante a tempestade foram corretas. Cada ajuste, cada decisão de mover-se com cuidado, cada postura protetora havia garantido segurança. O cansaço era profundo, mas não desesperador. O amanhecer trouxe uma luz dourada sobre a praça. A chuva havia lavado o chão, limpado folhas e espalhado odores. Caramelo aproveitou para esticar-se, mover os filhotes e explorar brevemente o entorno. O corpo estava mais firme, a confiança mais consolidada. Cada passo fora do abrigo era conquistado com esforço, mas também com consciência. O espaço de segurança não era apenas físico, mas emocional. Durante o dia, novos gestos apareceram ao redor do abrigo. Um pano seco foi deixado em cima da lona, facilitando a proteção contra umidade futura. Um pequeno recipiente de comida foi deixado à distância segura. Caramelo percebeu o padrão, os gestos se repetiam, e a constância gerava confiança. Cada pequeno ato reforçava a sensação de estabilidade, mesmo diante de incertezas constantes. O final da tarde trouxe uma descoberta inesperada. Uma sombra diferente apareceu próxima ao abrigo. Caramelo observou em silêncio, sem mover-se. O cheiro era estranho, mas não hostil. Uma criança, acompanhada de adultos, parou em certa distância, observando os filhotes. O corpo inteiro de Caramelo se enrijeceu, mas não houve ataque. Apenas observação. A curiosidade e o instinto se misturavam, avaliando cada gesto externo. O clima de observação se estendeu por horas. Os filhotes respondiam à presença da criança com pequenos movimentos, curiosos e hesitantes. Caramelo mantinha a postura firme, pronta para intervir, mas também permitindo aprendizado. Cada ação, cada reação, era cuidadosamente calculada. O corpo não tinha pressa, mas a mente não descansava. Quando a noite caiu, o abrigo estava firme. Os filhotes dormiam próximos, seguros. Caramelo, exausta, respirava de forma regular. O corpo doía, mas a sensação de proteção era forte. A confiança em si mesma crescia, mesmo diante da incerteza que ainda existia fora do abrigo. O mundo continuava imprevisível, mas agora havia pequenas certezas construídas com esforço diário. Os sons da cidade à distância, o vento leve e o cheiro da chuva recente criavam um cenário de calma após semanas de tensão intensa. Caramelo sentiu uma segurança inédita. Nada era garantido. As mudanças na praça continuavam, mas a experiência adquirida permitia enfrentá-las com mais controle. Cada obstáculo anterior havia se transformado em aprendizado, fortalecendo o corpo e a mente. O corpo cansado finalmente encontrou uma posição confortável. A respiração lenta e constante ajudava a relaxar músculos que haviam estado tensos por horas. O calor dos filhotes, junto ao abrigo seguro, criou uma sensação de completude. O mundo continuava seu ritmo imprevisível, mas Caramelo havia conquistado espaço, confiança e pequenas vitórias que se somavam. A madrugada trouxe silêncio absoluto. Apenas o som distante de passos, o vento e algumas folhas sendo carregadas. Caramelo observava, respirando devagar, mas não precisava reagir. O corpo descansava, o instinto mantinha vigilância mínima. Pela primeira vez, havia momentos de calma plena, mesmo no mundo sempre incerto da praça. A luz da manhã seguinte parecia mais brilhante. O corpo já não tremia com tanta frequência. A mente processava os riscos de forma mais racional. Caramelo percebeu que o abrigo e o espaço ao redor eram agora extensões dela mesma. Cada gesto anterior, cada ajuste feito durante dias de tensão, havia levado até ali. Pequenas conquistas transformadas em confiança sólida. O dia começou com atividades leves ao redor do abrigo.
Um pedaço de madeira foi colocado para reforço, um pano seco para proteção, comida e água disponíveis. Caramelo observava, aprendendo, ajustando, respirando. O mundo continuava imprevisível, mas o espaço que conquistara oferecia a sensação de poder agir com controle, ainda que limitado. No final da tarde, o calor do sol suavizou a tensão acumulada. Os filhotes exploravam os arredores próximos, sempre supervisionados. Cada movimento, cada som, cada cheiro eram analisados. O corpo de Caramelo acompanhava e reagia conforme necessário. A segurança, embora relativa, era real. A experiência construída nos dias anteriores mostrava resultados claros e tangíveis. O dia terminou com a sensação de conquista. O abrigo resistira a tudo, a rotina estava mais previsível, os gestos de cuidado eram constantes. O corpo cansado encontrou posição confortável, a respiração ritmada trouxe alívio. Os filhotes estavam seguros, o instinto cumprido. Pequenos passos de confiança e proteção, conquistados com esforço e paciência, transformaram a realidade ao redor. O céu amanheceu limpo, tingido de tons alaranjados e rosados, trazendo uma sensação de frescor e energia nova. Caramelo permaneceu deitada no abrigo, observando os filhotes que acordavam agitados, testando suas forças com pequenos movimentos. Cada som de respiração, cada toque suave contra o pelo de Caramelo reforçava a necessidade de vigilância e cuidado. O corpo ainda carregava cansaço, mas o espírito se sentia mais leve. A rotina diária continuava, mas havia algo diferente no ar. Uma estabilidade que começava a se consolidar. O vento soprava levemente, trazendo o cheiro de flores recém-abertas e terra úmida. Caramelo sentiu o aroma como um lembrete de que mudanças positivas estavam ocorrendo ao seu redor. Os filhotes, curiosos, exploravam pequenas áreas próximas do abrigo, cheirando folhas e pedaços de madeira. Ela observava, pronta para intervir se necessário, mas agora confiava mais na capacidade deles de reagir e aprender. O corpo se movia com menos hesitação, cada gesto calculado e firme. Durante a manhã, a rotina de alimentação continuou com regularidade. Pequenos recipientes de comida eram deixados estrategicamente próximos ao abrigo, sempre respeitando a distância necessária para manter Caramelo confortável. O cheiro da comida misturava-se com a terra, provocando movimentos de excitação nos filhotes, que se agitavam e vocalizavam baixinho. Caramelo manteve postura firme, permitindo que eles aprendessem a se alimentar de forma segura, mas controlando cada passo para evitar acidentes. O ambiente da praça começava a mostrar sinais mais claros de transformação. Caminhos foram reorganizados, bancos ajustados e pequenas árvores plantadas para criar sombra. O cheiro da madeira fresca, da terra revirada e das folhas recém-cortadas preenchia o ar. Cada detalhe representava uma mudança na dinâmica do espaço. Caramelo percebeu que seu abrigo agora fazia parte de uma área mais estruturada, menos exposta a perigos imprevistos. O corpo reagia com alerta, mas havia mais confiança do que medo. Ao meio-dia, uma brisa mais forte trouxe folhas secas rodopiando pelo ar. Caramelo sentiu a tensão dos filhotes, que se encolheram junto a ela. A proximidade do abrigo proporcionava proteção imediata. Ela permaneceu imóvel, observando e analisando. Cada rajada de vento, cada movimento estranho fora do abrigo era registrado pelo instinto. O corpo estava cansado, mas a mente funcionava com precisão, pronta para agir em segundos se necessário. Durante a tarde, novas interações surgiram de forma inesperada. Uma criança se aproximou lentamente, acompanhada por adultos que mantinham distância respeitosa. Caramelo observou com atenção, o corpo enrijecido, avaliando cada gesto. O cheiro da criança era estranho, mas não hostil. A curiosidade tomou espaço, misturada com a cautela instintiva. Ela permitiu que os filhotes se aproximassem levemente, testando a interação. O resultado foi positivo. Nenhum movimento abrupto, apenas aproximação cuidadosa e observação. O sol atingiu seu ponto mais alto e a temperatura aumentou. O calor ajudou o Caramelo a relaxar por alguns minutos, deitando-se sob o abrigo e respirando profundamente. Os filhotes exploravam o entorno próximo, cada som de folhas ou pássaros despertando pequenas investigações. Caramelo sentiu uma sensação de orgulho silencioso. Cada passo dos filhotes era fruto de aprendizado e proteção constantes. O corpo ainda sentia a tensão acumulada, mas a mente desfrutava do progresso. No meio da tarde, a tranquilidade foi interrompida por um som metálico próximo ao abrigo.
Um pequeno grupo ajustava estruturas recém-instaladas, martelando e medindo. Caramelo observou, imediatamente alerta. O corpo se posicionou à frente dos filhotes, mas não houve aproximação direta. O instinto de proteção predominava, mas a experiência anterior permitiu que o medo não se tornasse paralisante. Ela analisou, avaliou riscos e permaneceu imóvel, controlando a respiração e os movimentos. O tempo passou e a interação com o novo ambiente se intensificou. Caramelo começou a explorar pequenas áreas ao redor do abrigo com mais confiança, guiando os filhotes. Cada passo fora da proteção imediata era calculado, cada som registrado. O corpo respondia de forma coordenada, o instinto de liderança presente em cada gesto. Os filhotes aprendiam rapidamente, espelhando os movimentos. E a cautela da mãe. Ao entardecer, o clima trouxe uma luz suave e dourada. Caramelo aproveitou para alongar o corpo e deixar os filhotes explorarem áreas maiores próximas ao abrigo. A sensação de liberdade ainda era limitada, mas era suficiente para fortalecer confiança e coragem. Cada pequeno gesto fora do abrigo representava conquista e aprendizado. O corpo de Caramelo estava mais firme, os movimentos mais coordenados, mas a vigilância permanecia constante. A noite começou com uma leve brisa que misturava cheiro de terra molhada e folhas secas. Caramelo reforçou o abrigo improvisado, ajustando a lona e os panos para proteger os filhotes da umidade. O corpo estava cansado, mas a mente estava alerta, processando cada detalhe do ambiente. Cada ajuste era feito com precisão, garantindo conforto e segurança. Durante a madrugada, a praça permaneceu silenciosa. Caramelo aproveitou para observar os arredores. O abrigo estava firme, os filhotes dormiam próximos, e o espaço parecia seguro. O corpo relaxou parcialmente, mas a atenção permanecia presente. O instinto de sobrevivência ainda ditava movimentos, mas agora havia espaço para confiança e observação cuidadosa. O amanhecer trouxe uma sensação de novidade. O espaço ao redor do abrigo estava mais organizado, e os sons da cidade chegavam de forma menos ameaçadora. Caramelo aproveitou para explorar novamente, sempre mantendo os filhotes próximos. Cada passo, cada decisão de mover-se ou permanecer, era resultado de semanas de experiência acumulada. O corpo estava mais forte, a mente mais clara, e a confiança crescia de forma gradual. Durante a manhã, a alimentação foi regular, e a presença humana próxima se tornou rotina aceitável. Caramelo permitiu que os filhotes interagissem com pequenos objetos deixados à distância, testando limites de segurança. Cada movimento era supervisionado, cada gesto controlado. A sensação de segurança aumentava, e o corpo reagia com menos tensão. No meio da tarde, a brisa trouxe cheiro de terra fresca e flores recém-abertas. Caramelo esticou o corpo, respirando fundo, enquanto os filhotes exploravam áreas mais distantes do abrigo, sempre supervisionados. Cada passo era um aprendizado, cada som registrado. O corpo respondia com força e flexibilidade, e a mente permanecia focada na proteção e desenvolvimento dos filhotes. Ao entardecer, o céu tingiu-se de tons laranja e rosa. Caramelo deitou-se sob o abrigo, sentindo os filhotes próximos. O corpo descansava, e a mente refletia sobre todas as mudanças e pequenas conquistas. A praça continuava a se transformar, mas o abrigo permanecia seguro. A confiança estava crescendo de forma constante, resultado de esforço diário e decisões cuidadosas. A noite trouxe uma calma inédita. Apenas o som do vento, algumas folhas sendo carregadas e o ocasional passo distante. Caramelo respirava devagar, os filhotes dormiam próximos, e o corpo finalmente encontrava repouso. A segurança relativa permitia que a mente descansasse parcialmente, sem tensão constante. Cada vitória, cada passo fora do abrigo, cada interação segura com o mundo externo consolidava a sensação de conquista. O amanhecer seguinte trouxe um leve calor, a luz dourada iluminando a praça. Caramelo aproveitou para alongar-se e observar o ambiente. Os filhotes exploravam, aprendendo cada detalhe. O corpo estava firme, os sentidos aguçados, mas a tensão constante havia diminuído. O aprendizado, a proteção e a confiança trabalhavam juntos para criar um novo equilíbrio. O dia terminou com sensação de progresso. O abrigo permaneceu firme, os filhotes seguros, e Caramelo mais confiante. Cada ação tomada havia fortalecido a rotina e permitido enfrentar desafios com sucesso. O corpo descansava, mas a mente permanecia alerta e observadora.
Cada gesto de cuidado, cada passo fora do abrigo, cada interação com o ambiente externo consolidava o caminho rumo à segurança e estabilidade. O amanhecer trouxe uma luz dourada que banhava toda a praça, tornando cada detalhe visível e vivo. O céu estava limpo, o ar fresco e perfumado com cheiro de terra úmida e folhas secas que ainda descansavam no chão após a chuva da noite anterior. Caramelo despertou devagar, sentindo o calor dos filhotes amontoados junto a ela, o pequeno corpo deles transmitindo segurança e conforto. O abrigo, que outrora parecia precário e vulnerável, agora estava firme, ajustado e protegido, refletindo semanas de esforço, cuidado e aprendizado. O ambiente parecia finalmente em harmonia com eles, e o corpo de Caramelo respondia com agilidade e força, sem os tremores e dores de antes. Ela permaneceu alguns minutos apenas observando. A praça, que antes era barulhenta e caótica, agora respirava organização e cuidado. Caminhos recém-arrumados serpenteavam entre árvores novas, bancos limpos e plantas bem cuidadas criavam sombras agradáveis, e pequenos sons da cidade chegavam de forma distante, sem ameaça. Caramelo respirou fundo, sentindo o cheiro de grama recém-cortada misturado com folhas molhadas. A mudança no ambiente refletia também no estado emocional. Ela não estava mais apenas sobrevivendo, estava vivendo com segurança e perspectiva. Os filhotes começaram a se mexer, empolgados, explorando as bordas do abrigo. Caramelo os guiava com paciência, permitindo pequenas aventuras, mas sempre atenta a qualquer perigo. Cada passo dos pequenos era supervisionado com cuidado, e cada descoberta era uma vitória compartilhada. O corpo de Caramelo estava firme, coordenado, e a mente alerta, mas relaxada. O instinto de proteção, antes constante e tenso, agora se manifestava com confiança e clareza. Ao longo da manhã, pessoas começaram a aparecer na praça de forma amigável e respeitosa. Alguns trouxeram água, comida e pequenos objetos que poderiam ser úteis no abrigo. Caramelo observava cada gesto, sentindo o aroma humano e avaliando cada aproximação. Diferente de antes, havia curiosidade em vez de medo. Cada movimento era aceito apenas se seguro, e Caramelo mantinha controle absoluto sobre a distância e sobre os filhotes. A confiança que antes era mínima agora crescia de forma constante, fruto de paciência e repetição. Em determinado momento, uma criança se aproximou lentamente, trazendo consigo um pedaço de pão. Caramelo observou, o corpo firme, olhos atentos. A criança parou a alguns metros, sentando no chão e aguardando pacientemente. O cheiro do pão era tentador para os filhotes, que se aproximaram com hesitação. Caramelo respirou fundo, avaliando cada detalhe. Quando percebeu que não havia ameaça, baixou a postura e permitiu que eles comessem. A criança sorriu, mantendo silêncio, e o vínculo silencioso começou a se formar. O ambiente da praça continuava a se transformar. Pequenos obstáculos, antes problemáticos para Caramelo e os filhotes, foram resolvidos com ajustes estratégicos. Árvores plantadas forneciam sombra, caminhos limpos evitavam lama e poças, bancos e estruturas protegiam do vento e da chuva. Tudo parecia trabalhar em harmonia, proporcionando segurança física e emocional. Cada detalhe do espaço refletia a evolução de Caramelo, dos filhotes e daqueles que haviam se aproximado de forma respeitosa. No meio da tarde, Caramelo decidiu explorar áreas ainda mais distantes do abrigo. Os filhotes, curiosos, acompanharam, mas ela permanecia vigilante. Cada passo era medido, cada som registrado. O instinto de proteção agora era combinado com aprendizado. Eles testavam limites, conheciam o mundo e ao mesmo tempo permaneciam seguros. O corpo de Caramelo respondia rapidamente a qualquer estímulo, mas o esforço já não era pesado. Cada movimento era firme e natural. Enquanto exploravam, a praça mostrou novos sinais de vida. Flores coloridas surgiam nos canteiros, pássaros voavam entre as árvores e o sol iluminava cada canto com calor agradável. Caramelo observou cada detalhe, sentindo que tudo estava no lugar certo, como se o mundo tivesse se reorganizado para ser seguro e acolhedor. Os filhotes se moveram em círculos, brincando entre si, aprendendo e se fortalecendo com cada pequena aventura. O final da tarde trouxe uma calmaria especial. A luz dourada do sol iluminava a praça, projetando sombras longas e suaves. Caramelo se deitou no abrigo, observando os filhotes que agora exploravam livremente, confiantes, mas sempre retornando para perto dela. O corpo descansava, e a mente refletia sobre tudo o que havia acontecido. A luta contra o medo, a adaptação à mudança,
a construção da confiança e a proteção diária dos pequenos. Tudo parecia valer a pena. Nesse momento, uma pessoa conhecida se aproximou, trazendo uma pequena surpresa: um cobertor limpo, uma tigela nova e água fresca. Caramelo avaliou rapidamente a situação, cheirando o ambiente e os objetos. O gesto não exigiu confiança imediata, mas a constância e a regularidade criaram um vínculo silencioso. Ela permitiu que os filhotes se aproximassem, interagindo com cuidado. A presença humana agora era percebida não como ameaça, mas como suporte confiável. O céu começou a tingir-se de tons alaranjados e rosa, anunciando a noite. Caramelo aproveitou o calor residual do dia para se alongar, sentindo os músculos firmes e ágeis. Os filhotes se acomodaram junto a ela, cada um respirando tranquilo, seguro sob sua vigilância. O abrigo, firme e protegido, parecia abraçá-los. Cada gesto, cada escolha tomada durante semanas, culminava naquele momento de calma e segurança absoluta. A noite trouxe uma brisa suave e o cheiro de terra molhada misturado com folhas secas. Caramelo ajustou levemente o abrigo, garantindo que a cobertura estivesse firme e os filhotes protegidos. O corpo estava cansado, mas relaxado, e a mente contemplativa. A segurança agora era palpável. O instinto de proteção não precisava mais de tensão constante, apenas de atenção consciente. Durante a madrugada, os filhotes dormiram profundamente, e Caramelo permaneceu alerta, mas tranquila. Os sons da cidade eram suaves e distantes, o vento não trazia surpresas. O abrigo resistiu às mudanças do clima, e o espaço ao redor mantinha a estabilidade. Caramelo respirava lentamente, sentindo que finalmente havia conquistado não apenas segurança física, mas também paz emocional para si e para os filhotes. O amanhecer seguinte foi ainda mais especial. O céu limpo refletia uma nova perspectiva de vida. Caramelo esticou-se, sentindo os músculos firmes e preparados para qualquer desafio. Os filhotes despertaram com energia, explorando o abrigo e as áreas próximas. O corpo de Caramelo acompanhava cada movimento, mas a tensão antiga havia desaparecido. A confiança conquistada era sólida, resultado de esforço diário e paciência. Durante a manhã, a praça parecia pulsar de vida e harmonia. Pessoas respeitosas circulavam, árvores forneciam sombra, bancos ofereciam apoio, e pequenos caminhos criavam um espaço seguro. Caramelo observava cada detalhe, ajustando o abrigo quando necessário e permitindo pequenas aventuras dos filhotes. Cada passo fora do abrigo era calculado, mas agora com alegria e curiosidade. O meio do dia trouxe uma descoberta inesperada. Pequenos animais, antes raramente vistos, começaram a aparecer nas proximidades do abrigo. Pássaros, esquilos e outros pequenos seres se aproximavam cautelosamente, e Caramelo observava com atenção. O instinto de proteção agora se combinava com curiosidade e aceitação. Os filhotes aprendiam rapidamente, interagindo de forma segura e consciente com o ambiente. O final da tarde trouxe um momento de pura beleza. O sol iluminava a praça com tons dourados, os filhotes corriam livremente pelo espaço seguro, e Caramelo observava, satisfeita. O corpo estava firme, a mente tranquila, e o coração sentia uma alegria silenciosa. Cada obstáculo superado, cada passo de confiança conquistado e cada interação bem-sucedida com o ambiente resultava naquele momento de plenitude. Ao entardecer, a luz suave envolveu o abrigo e os filhotes. Caramelo permitiu-se deitar com eles, observando o céu que lentamente escurecia. O corpo descansava, o coração sentia alívio e felicidade, e a mente processava tudo que havia sido conquistado. A praça, antes cenário de desafios e medo, agora era um espaço de paz, aprendizado e crescimento. A noite caiu, trazendo calma e serenidade. O abrigo, firme e confortável, mantinha os filhotes seguros. Caramelo respirava devagar, os sentidos ainda atentos, mas relaxados. O esforço diário, a paciência e a constância de pequenas ações haviam resultado em segurança, confiança e harmonia. O instinto de proteção não mais dominava cada movimento com tensão, mas guiava com firmeza e clareza. O último amanhecer trouxe uma sensação de completude. O sol iluminava cada detalhe da praça, e Caramelo alongou-se, sentindo os filhotes próximos, explorando pequenas áreas seguras. O corpo estava ágil, forte e saudável. A mente estava calma, confiante e feliz. O abrigo havia se tornado um lar, e a vida, antes marcada pelo medo e pelo abandono, agora era repleta de segurança,
amor e pequenas conquistas que se transformaram em grandes vitórias. Cada obstáculo enfrentado ao longo da jornada havia sido superado com paciência, coragem e determinação. Cada gesto de cuidado, cada decisão cuidadosa e cada passo em direção à confiança resultaram na paz presente. O instinto de proteção, agora equilibrado com confiança e aprendizado, permitia que Caramelo se sentisse segura e plena, observando os filhotes explorarem o mundo com curiosidade e alegria. A noite final chegou silenciosa e cheia de tranquilidade. Caramelo deitou-se ao lado dos filhotes, sentindo o calor deles e a segurança do abrigo. Cada desafio do passado, cada medo, cada esforço diário, culminava naquela sensação de vitória silenciosa. A praça, transformada e acolhedora, refletia o caminho percorrido, e o futuro parecia promissor e cheio de possibilidades. O último suspiro de Caramelo naquela noite foi profundo e tranquilo. Os filhotes dormiam próximos, seguros e protegidos. O corpo descansava plenamente, a mente estava em paz e o coração transbordava alegria silenciosa. Cada passo, cada gesto, cada vitória conquistada resultava naquele final feliz, emocionante e merecido. A vida que antes parecia cheia de incertezas agora era repleta de segurança, confiança e amor. Caramelo e os filhotes haviam conquistado não apenas um espaço físico, mas também um lar emocional, fruto de coragem, paciência e dedicação. O mundo ainda mudaria, mas a sensação de vitória e realização permaneceria para sempre. Fim. Você chegou até aqui? Então comente amor, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história!